Bom, vamos aqui então ao conto Jeca Tatu, a Ressurreição, ou também conhecido como Jeca Tatuzinho, né? Bom, lembrar que o Monteiro Lobato ele criou o Jeca Tatu em 1914, com aquele conto, crônica, panfleto chamado Urupês, que tá no canal aqui, vocês vão ali se quiserem ver, né? Chama-se Urupês. Só que nesse Urupês em 14, depois publicado em 18, ele deixou esse caboclo, o Jeca Tatu, mal, né? Parasita, preguiçoso, doente e tudo mais. Só que o Monteiro Lobato passa uns 10 anos e ele começa a rever o posicionamento, né? E por quê? Porque ele vê toda aquela questão do saneamento básico e tudo mais. Então ele vai criar a história agora da ressurreição do Jeca Tatu, tipo 10 anos depois, em 24, né? E esse texto aqui, ele teve um enorme sucesso, por quê? Porque ele vai ser adotado como propaganda do laboratório Fontoura, aquele mesmo que fazia o biotônico Fontoura. E aí ele era publicado em forma de almanaque, de quadrinhos, de panfleto, então ele vendeu muito. Então a gente vai ver agora um Jeca Tatu diferente, curado, tá? Então é o Jeca Tatu, a ressurreição, ou o Jeca Tatuzinho, tá? Bom, Jeca Tatu era um pobre caboclo que morava no mato, numa casinha de sapé. Vivia na maior pobreza, em companhia da mulher, muito magra e feia, e de vários bichinhos pálidos e tristes, tá? E aí, de novo, né, quem já viu o Urupês sabe, né, que ele ficava ali sempre acocorado, sobre os calcanhares, pitando ou fumando aquele cigarrinho de palha, o chapéuzinho e tudo mais, né? Sem ânimo de fazer coisa nenhuma, sempre sorna, preguiçoso, né? E aí, às vezes, ele vai lá, caça, pesca, né? Enfim, a casinha dele, lembrando, é uma casinha muito simples, de miséria, sem móveis, roupas poucas ali. E todos que passavam por ali olhavam o Jeca Tatu, né? Murmuravam, que grandíssimo preguiçoso, tá? Muito bem. Jeca Tatu era tão fraco que quando ia lenhar, pegar lenha, vinha com um feixinho que parecia brincadeira, né? E o pior, ele vem para trazendo um feixinho de madeira, né? Muito pequenininho, leve e tudo mais, mas mesmo assim ele vem todo encurvado e pergunta para ele, tipo, Jeca, por que que tu não pega uma lenha maior, né? E qual é a resposta dele? Lembre da frase dele? Não paga a pena, não vale a pena, né? Tudo para ele não pagava a pena. Não pagava a pena consertar a casa, nem fazer uma horta, nem plantar árvores de fruta, nem remendar a roupa. Só pagava a pena beber pinga. E aí, claro que as pessoas passam ali, já tinham chamado ele antes, né? Não se esqueçam ali, né? De, de meio que de vagabundo e tudo mais, né? Aquela questão toda de preguiçoso. E agora os passantes murmuravam, vendo ele, né? Bebendo, né? Além de vadio, bêbado. E qual é o detalhe? O Jeca ele tem muita terra, mas ele não sabe aproveitar essa terra, né? Então ele tem ali o quê? Um porquinho, algumas galinhas e tudo mais, mas tanto o porco quanto as galinhas quase que ficam passando fome, não engordam porque o Jeca não dá comida. E os cachorros têm aquela coisa, o berne, aquele, né? Aquela infecção causada por lavas de mosca, né? E as pessoas passam e vê aquilo ali, né? E as pessoas que viam aquilo franziam o nariz. Que criatura imprestável, esse Jeca Tatu não serve nem para tirar berne de cachorro. Reparem que até então aqui é só coisas negativas, né? Tá aí, cadê essa ressurreição dele? A gente já vai ver. E aí, Jeca só queria beber pinga e espichar seu sol no terreiro. Ou seja, o mato vai crescendo, a casa está quase caindo e o Jeca continua eterno sorno, eterno preguiçoso, né? Agora, reparem quem é que mora do lado do Jeca Tatu. Perto morava um italiano já bastante arranjado, mas que ainda assim trabalhava o dia inteiro. E lembrem, é o italiano aqui como símbolo do grande trabalho, né? O que acontece, ó? Não pagava a pena plantar. A formiga come tudo. Por quê? O italiano pergunta, né? Por que o Jeca não está plantando? E o que diz o Jeca? Ah, não paga a pena plantar, a formiga come tudo. Sempre tem essa desculpa, né? Mas como é que o seu vizinho italiano não tem formiga no sítio? É que ele mata. E tipo, tá, Jeca, então, e por que tu não faz o mesmo, mata as formigas, né? Quá, não paga a pena. E aí as pessoas já dizem, né? Pô, além de preguiçoso, bêbado. E além de bêbado, idiota, era o que todos diziam, tá? Bom, agora nós vamos começar a processar uma mudança. Por quê? Porque um dia um doutor portou lá por causa da chuva e espantou-se de tanta miséria. Ou seja, está chovendo, ele vai ali, pede abrigo na casa do Jeca Tatu e como uma espécie assim, digamos, de agradecimento, ele vai examinar o Jeca Tatu e vê que o Jeca está doente. Né? O Jeca diz, sinto uma canseira sem fim, doutor, e dor de cabeça e uma pontada aqui no peito que responde na cacunda. E aí o médico dá o laudo, ó.
Isso mesmo, você sofre de anquilostomiose. E o Jeca diz anquio o quê? Sofre de amarelão, entende? Uma doença que muitos confundem com a maleita. Ah, essa tal maleita não é a cesão? Né? E aí o doutor vai dizer isso mesmo, maleita, cesão, febre palustre ou febre intermitente. Tudo é a mesma coisa, está entendendo? Ou seja, né, essa anemia do Jeca, essa moleza, esse lado sorna dele, essa falta de vontade, agora nós temos uma causa, é provocada pelo amarelão. Tá? E aí o doutor vai lá e receita remédio para ele. Vai dizer, ó, além do remédio, trate de comprar um par de botinas e nunca mais ande descalço nem beba pinga, ouviu? Faça o que mandei que ficará forte, Jeca, rijo e rico como italiano. Na semana que vem estarei de volta. E aí se despede, até por lá, seu doutor. E aí o Jeca, né, fica um tanto com o pé atrás, desconfiando da medicina, mas ele foi lá, comprou os remédios, comprou as botinas, usa, né? Quando o doutor reapareceu, o Jeca estava bem melhor, graças ao remédio tomado. O doutor mostrou-lhe com uma lente o que tinha saído das suas tripas. E aí são os anquilostomos, né? Enfim, e o doutor fica explicando pro Jeca, né, que esses bichos aí, enfim, são de locais úmidos, entram pelos pés, e o Jeca, como estava de pé descalço, enfim, era uma vítima fácil para isso, né? Tomando este remédio, você bota para fora todos os anquilostomos, senhor Jeca Tatu, né? Só que o Jeca não quer acreditar, né, que esses bichinhos entram pelo pé e tudo mais. E aí o doutor diz, então vem aqui, vamos para um local úmido, né? Tire a botina e ande um pouco por aí. Agora venha cá, sente-se, bote o pé em cima do joelho. Assim, agora examine-a com esta lente aqui, né? E aí o Jeca Tatu vê, né, que os vermezinhos vão ali penetrando na pele dele, pequenos, né? Pois é isso, seu Jeca. Daqui por diante não duvide mais do que a ciência disser. E aí o que vai acontecer? Tudo o que o doutor disse aconteceu direitinho. 3 meses depois ninguém mais conhecia o Jeca Tatu, ou seja, a preguiça desaparece. O Jeca começa a se sentir bem, pega no machado, começa a plantar, começa a consertar a casa, faz chiqueiro para os porcos, faz galinheiro para as galinhas e até causa estranheza assim no vizinho italiano, né, que vai comentar, ó. Descanse um pouco, homem. Assim você arrebenta, diziam os passantes também, né? E qual é a transformação? Jeca, que era um medroso, virou valente, não tinha mais medo de nada nem de onça. Então a gente vê, né, que ele é curado da doença e se torna melhor. Lembrem a crítica do Monteiro Lobato também, né, que num primeiro momento, ele lá no Conto Urupês fala muito mal, mas não tinha previsto essa questão toda, né, dessa doença do Jeca Tatu. E agora ele vê, né, que essa falta de saneamento básico, a falta da medicina no interior, esse é o problema, né? E aí chega o doutor, né, enfim, e ele tá dizendo, né, fique sabendo que tomei remédio do bom e uso botina, tá? E aí antes o Jeca, lembra, né, o Jeca carregava pouca madeira e agora ele vai lá e traz um monte, né? Amigo Jeca, você arrebenta de tanto trabalho, diziam-lhe. Onde já se viu carregar tanto pau de uma só vez? O que diz o Jeca? Já não sou aquele de antes. Isto para mim agora é canja, respondia o caboclo sorrindo. Reparem que é em terceira pessoa, né? A inclusão de diálogos ali, tá? Dava gosto ver as roças do Jeca. Comprou arados e bois e não plantava nada sem primeiro afofar a terra. E o italiano está admirado e tudo mais, né? E o Jeca só queria saber de roças grandes, cada vez maiores, que fizessem inveja no bairro. Por esse tempo, o doutor passou por lá e ficou admiradíssimo da transformação do seu doente. E aí o Jeca, né, tá ali feliz, chama a mulher, chama os filhos. Ó, Jeca recebeu o doutor de braços abertos e apresentou a mulher e aos filhos. Só qual é o detalhe? Toda a gente ali andava calçada, a mulher, os filhos, o Jeca, mas com detalhe, o Jeca também botou botas nos animais todos. Os animais estão com botas, reparem a coisa meio ilógica, né? Galinhas, patos, porcos, tudo de sapatinho nos pés. O galo, esse andava de bota e espora. E aí o médico diz, pô, isso também é demais, seu Jeca, disse o doutor, isso é contra a natureza dos animais, né? E o que diz o Jeca? Eu sei disso, mas eu quero dar um exemplo a esta caipirada bronca, ignorante. Eles aparecem por aqui, veem a fazenda, olham esta cena dos animais com botas e não se esquecem mais dessa história de que tem que usar botas aqui, né?
Em pouco tempo, os resultados foram maravilhosos. O Jeca compra caminhão, arruma estrada, as estradas eram péssimas, mas ele consertou à sua custa. O Jeca aprende a ler, compra livros, contrata até professor de inglês. Na sua fazenda havia de tudo. Reparem como vão dizer dele, o homem é mágico, diziam os vizinhos, né? E a fazenda do Jeca tornou-se famosa no país inteiro, tá? País inteiro. E o que ele faz? Só para ter uma ideia, né? Chegou a mandar buscar nos Estados Unidos um telescópio. Por quê? Porque com um telescópio ele consegue ver dali tudo o que está acontecendo na fazenda dele, que é grande, está modernizada agora, né? Ficou rico e estimado como era natural, mas não parou por aí. Jeca Tatu resolveu ensinar o caminho da saúde aos caipiras das redondezas, ou seja, ele quer deixar um legado ali, né? E o que ele fez? Ele começa a montar, assim, digamos assim, vários postos de saúde ali na fazenda, nas vilas próximas e tudo mais, né? Para quê? Para tratar os doentes ali, né? Ó, também fez postos de anquilostomose, onde curava os doentes de amarelão e outras doenças causadas por bichinhos nas tripas, né? E aí o que ele vai dizer? O Jeca Tatu, o meu patriotismo é este, minha divisa, curar gente, abaixo a bicharia que devora o brasileiro. Bom, e qual é o fim do Jeca agora, né? E a curar gente da roça passou Jeca toda a sua vida. Quando morreu, aos 89 anos, não teve estátua nem grandes elogios nos jornais, mas ninguém ainda morreu de consciência tranquila. Havia cumprido seu dever até o fim, tá? Muito bem. E qual é o final? O final é bem lição de moral agora, ó. Meninos! Por quê? Porque como era o Jeca Tatuzinho e tudo mais, e era dirigido mais para as crianças, né? E trazendo uma nova ideia agora do Jeca Tatu, uma melhorada no Jeca Tatu no personagem, né? E culpando a falta de saúde, a falta de saneamento básico e tudo mais. O que ele diz? Meninos, nunca se esqueçam desta história. E quando crescerem, tratem de imitar o Jeca. Ou seja, o Jeca Tatu como modelo agora, não aquele lá do Urupês que o Monteiro Lobato fez, né? Preguiçoso, inútil, inadaptável e tudo mais, né? Reparem, meninos, se vocês forem fazendeiros, procurem curar os camaradas da fazenda. Além de ser para eles um grande benefício, é para você um alto negócio. Você verá o trabalho dessa gente produzir 3 vezes mais. Um país não vale pelo tamanho nem pela quantidade de habitantes, vale pelo trabalho que realiza e pela qualidade da sua gente. Ter saúde é a grande qualidade de um povo. Tudo mais vem daí. E assim termina, né, o Jeca Tatu, a Ressurreição, ou Jeca Tatuzinho, que foi um sucesso porque foi vendido em panfletos e tudo mais, né? Foi adaptado, digamos assim, né, pelo laboratório Fontoura, que vendeu muito, vendeu milhões de exemplares, essa questão toda aqui, né, desse Jeca Tatuzinho aqui, tá? Que é a ressurreição do Jeca Tatu, terminando de forma bem positiva.